Questão 28, item 08. A função f, definida por... E é uma função definida em dois pedaços, por duas regras. Ele está dizendo que ela é bijetora. Aí ele está pedindo para calcular a inversa da função e conferir se essa inversa bate com aquele valor que ele deu ali, com aquela expressão de x sobre 1 menos módulo de x. É uma questão bem comprida, muito detalhe, então vamos lá. Envolvendo função inversa e também sobre módulo. É uma função inversa. Função inversa já é difícil. Agora, quando eu tenho uma função inversa cuja original é duas partes, sabe? É uma função dividida por duas partes, é muito detalhe. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo o gráfico da primeira parte da função original. Então, a primeira parte é para quando x for negativo, x menor que zero. Quando eu tenho um gráfico que no numerador e no denominador é uma função de fração, que eu tenho x em cima e x embaixo, vale a pena a gente testar com alguns números. E eu fiz uma tabela, que é o modo mais primitivo da gente montar um gráfico, pegando alguns números em tabela. Então, quando eu tiver x igual a menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000 e menos 10.000, o que vai acontecer com o meu y, com a minha imagem? Vai estar menos 0.5, menos 0.9, menos 0.99, menos 0.999, menos 0.9999. Ou seja, quanto maior o meu x, tá? Ignorando agora o sinal, quanto maior o tamanho do meu x, o que eu noto? Que o meu y está se aproximando de 1 sem chegar a 1. Imagina que no numerador eu vou ter um número 1 milhão. No meu denominador eu vou ter 1 milhão e 1. Quando eu pego 1 milhão e divido por 1 milhão e 1, vai dar praticamente 1, mas não vai chegar a 1. Tá? Então é assim que a gente desenha um gráfico quando eu tiver uma forma de fração. Então eu tenho um gráfico. Quando eu estou olhando ali perto da origem, ele até se movimenta bastante. Agora, quanto mais para a esquerda eu estou indo, quanto maior for o valor do meu domínio, o valor do meu x, ele está se aproximando de 1 sem chegar a 1. Então, aqui eu tenho um gráfico de x, que é a primeira parte da minha função originária. E eu estou vendo que o gráfico está chegando perto de menos 1, no caso, sem tocar no 1. Esse valor que quase chega lá, mas não chega, a gente chama isso em matemática de assíntota horizontal. Ou seja, eu estou mostrando no gráfico que essa função quase chega no menos 1, mas não chega. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou ter que ver a imagem. O que é a imagem? A imagem a gente sabe que é a projeção da função sobre o eixo do y. Quando ele definiu a primeira parte da função originária, ele disse que é valores de x menor que zero. Então, eu já sei que é bolinha aberta no zero. Agora, quando eu olho a parte de baixo ali da minha imagem, ele chega no menos 1, mas ele não toca no menos 1. Então, é bolinha aberta também no menos 1. Por quê? Por causa da minha assíntota horizontal. Ele quase chega lá, mas não chega. Então, o que a gente olha no gráfico? Que a minha imagem da primeira parte, tá? Estou analisando a primeira parte da minha função original. Então, a imagem da primeira parte vai ser aberta em menos 1 e aberta em 0. Agora eu vou analisar a segunda parte da minha função original. Novamente, fiz uma tabelinha. Os meus valores de x eu vou pegar aleatório. 1, 10, 100, 1000 e 10.000. Eu vou aplicar na função e eu vou ter como valores 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999. Ou seja, se eu tiver bem à direita, lá com x valendo o mais infinito, quanto mais para lá, vamos supor, eu estou em numerador 1 milhão, denominador 1 milhão e 1. Novamente, eu vou ter uma coisa dividido por uma coisa ligeiramente maior. Então, vai dar quase 1 sem chegar no 1. Eu tenho os dois gráficos e eu tenho o quê? Novamente, uma assíntota horizontal. Só que dessa vez no mais 1. O que eu quero dizer com isso? Com o meu segundo pedaço da minha função original, que é a parte em laranja, ele vai crescer no zero. Dessa vez, como ele definiu x maior ou igual a zero, bolinha fechado no zero. Aí ele vai subindo e chega, quanto mais à direita eu estiver indo no gráfico, mais ele se aproxima a 1 sem chegar a 1. Ele está indo em direção a 1, mas não toca no 1. Por quê? Por causa da assíntota horizontal. Então, novamente,
a imagem da parte verde. A gente viu que era aberta em -1 até 0. Aí agora eu pego a segunda parte, que é laranja. O que é a imagem? Projeção do gráfico sobre o eixo Y. Quando eu pego e projeto, eu vou ter essa imagem, esse pedaço roxo da segunda parte. E na segunda parte, a minha imagem vai ser fechada em 0, bolinha cheia em 0, até quase toca no 1, na minha assíntota horizontal, aberta em 1. Então agora esse é o gráfico da minha função original, que ele tem duas partes, uma parte que é a verde e a parte laranja, certo? Uma para valores menor que 0 e outros valores maior que 0, maior ou igual a 0. E eu consegui identificar o quê? As duas imagens, a imagem da esquerda e a imagem da parte da direita do gráfico. Continuando, vamos lá. O que é uma função objetora? A função objetora, ela tem dois requisitos. Primeiro, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Não pode sobrar elementos no contradomínio, ou seja, todos os elementos do contradomínio precisam ser flechados. E a outra é uma relação de 1 para 1. O que é uma relação de 1 para 1? Todo elemento da imagem vai receber uma flechada só. Não vai ter elemento da imagem recebendo mais flechada de mais de um elemento. Certo? Então, é um elemento no domínio flechando um único elemento na imagem. Como é que eu vejo no gráfico? Para a primeira regra, eu tenho que passar paralelas ao eixo X. E para a segunda regra, eu tenho que analisar a projeção do gráfico sobre o eixo Y e comparar com o que ele definiu para a função. Se satisfizer os dois critérios, aí o que? Eu vou ter uma função que é bijetora. Se a função for bijetora, ela admite inversa. Então vamos lá. Esse é o gráfico que a gente viu agora da função, certo? Para a primeira regra, passando reta paralela ao eixo X. Cruzou mais de uma vez? Não. A reta paralela cada reta só cruzou o gráfico em um único ponto. Ou seja, o primeiro critério para ser bijetora foi satisfeito. Vamos analisar se o domínio é igual à imagem. Ele, no enunciado, ele definiu a função de reais, domínio reais, em intervalo de -1 a 1. Então, esse é o contradomínio. Quando eu pego e projeto o gráfico sobre o eixo Y para saber a minha imagem, eu vejo que a minha imagem é -1 até 1. Ou seja, de fato, a imagem que eu obtive, ela é igual ao contradomínio. Então, se atendeu os dois critérios, a função é bijetora e aí assim que ela pode admitir a inversa. Vamos lá, continuando. Então agora vamos fazer a inversa. Eu já vi o gráfico da primeira parte, vi o gráfico da segunda parte, eu vi que ela é bijetora e que ela admite inversa. Então vamos realmente calcular a inversa. Para calcular, eu vou ter que calcular duas inversas, uma para cada parte. Como é que eu calculo a inversa de uma função que tem duas partes? Assim, eu vou pegar a primeira parte, aí eu tenho a função. Eu vou pegar o domínio da primeira parte, que é x menor que 0, e vou pegar a imagem da primeira parte, que a gente viu que era entre -1 e 0. E agora a gente vai trocar o que é x por y. Então, o que é x passa a ser y, o que é y passa a ser x. Só que o que a gente está acostumado a fazer? A trocar só o sinal na função, mas a gente tem que trocar o sinal na função, no domínio e na imagem. Troquei todos os x, agora sim, agora eu vou pegar a função e vou isolar o y. Quando eu isolo o y, vamos lá, isolando, matemática, eu vou chegar aqui a minha função inversa da primeira parte é y igual a x sobre 1 mais x. Tá? Vamos lá, não desiste. Vamos fazer isso na segunda parte. A segunda parte, novamente, eu tenho o que ele deu no enunciado, a segunda parte da minha função originária. Eu tenho o domínio da minha função originária, que está no enunciado, e a imagem que eu descobri da função originária. Troca tudo. Troca a função, troca o domínio, troca a imagem. E agora eu vou pegar a função, troquei, agora eu vou isolar o y da função. Então, vou ter que desenvolve. Cheguei na minha função inversa da segunda parte. Então, vamos lá. Esse é o gráfico. Vamos ver como é que fica no gráfico. Esse é o gráfico da minha função original. Primeira parte em verde, segunda parte em laranja. Como é que eu vou saber como vai ficar o desenho do gráfico na função inversa? Eu traço a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz o que é? Bissetriz é o ângulo que divide ao meio.
Então eu tenho, entre o primeiro e o segundo quadrante, eu tenho um ângulo de 90 graus. 90 dividido por 2, 45. A bissetriz é o ângulo pela metade. Ou seja, essa reta azul, que está tracejada, é uma reta que faz 45 graus com o eixo X. Por que eu estou falando isso? Que para eu descobrir o gráfico da função inversa, eu tenho que fazer um espelhamento em cima dessa bissetriz. Então, como é que fica? O laranjado que está para a direita, eu jogo para cima. E o verde que está à esquerda, eu jogo para baixo. Então, o gráfico da minha função inversa fica assim. Ele fica espelhado pela bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? Revisão, vamos lá, continuando. A minha função inversa, assim como a originária, ela também vai ter duas partes. Certo? Ela vai ter a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, olha, antes, na original, era se o x fosse menor que zero. Agora o x, lembra, como inverteu, o x tem que estar entre menos 1 e 0 para a primeira parte. E o resultado, agora sim, a imagem, a gente viu que ia ser menor que zero. O domínio da segunda parte tem que estar entre 0 e 1, né? Maior ou igual a 0, menor que 1. E o resultado da imagem é maior ou igual a zero. O y é positivo, que é o gráfico. Certo? E o que a gente viu aí está no gráfico da inversa. Esse é o gráfico da inversa. Aí ele pergunta, lembra que ali ele falou, sua inversa é a função f inversa definida de menos 1 a 1 até reais. Será que bateu o que ele definiu de conjunto de domínio e de contradomínio no enunciado? Aí a gente só vê, né? Fechou? Porque o domínio, quais são os valores de x? Os valores de x vão variar de menos 1 até 1, certo? E o valor do y, que é o resultado, que é a projeção do gráfico, vai variar de menos infinito a mais infinito. Então, essa informação do enunciado também confere. Agora a gente vai para a última parte. O que ele quer saber? Se eu posso reescrever essa função inversa usando módulo. E agora? Vamos lá. Então, vou ter... O que é o módulo? O módulo ele vai ter dois comportamentos. Um quando o x for positivo, quando o valor for positivo, e outro quando o valor for negativo. O que acontece no valor positivo? Se eu tenho um módulo de um valor positivo, ele permanece o mesmo. Se eu tenho um módulo de um valor negativo, ele faz o oposto do valor negativo. Para quê? Ele cai o sinal para deixar o valor positivo, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar a segunda parte ali a segunda parte da função inversa, vamos começar por ela, porque é mais fácil que o valor já é positivo, né? O valor está entre 0 e 1. Então, ele me deu que a função é assim. Então, olhei, beleza. Agora eu vou fazer o outro valor, que era para x negativo. Quando que o x vai estar negativo na função inversa? Ele vai ter quando os valores estiverem entre menos 1 e 0. Ou seja, é a primeira parte. Então, eu vou lá, pego a minha função, a parte da função, a primeira parte, que é a que lida com valores negativos. Então, o que eu olho? Eu olho para lá. A parte positiva está x em cima, 1 menos x embaixo. A parte negativa está x em cima, 1 mais x embaixo. Vamos tentar achar alguma coisa em comum? A parte da esquerda, que é a parte positiva, eu vou botar o x entre parênteses, que eu botei ali em roxo. E a parte da direita, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar 1 menos x. Eu vou pegar o oposto. Por quê? Quando eu estou 1 menos x, no resultado, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 1 mais x. Então, eu só estou botando entre parênteses o valor negativo. Então, o que a gente observa? O que muda da equação da esquerda para a equação da direita é apenas a parte que está em roxo. Todo o outro resto está igual. E tu consegue observar que a parte em roxo, quando o x for maior que zero, é x, e quando o x for menor que zero, é menos x, é praticamente o conceito de módulo. O que diz o módulo? Módulo de x é o próprio x, se o x for positivo, e o módulo de x é o oposto de x, se o x for negativo. Isso bate direto com o conceito de módulo. Então, o que eu faço? Eu substituo o roxo por módulo de x. Certo? É um pouquinho elaborado, é um pouquinho abstrato, mas é isso. Então, eu vou ter que deixar toda a parte da equação 1 e da equação 2 igual, e eu vou deixar só aquele pedaço em roxo de diferente, um oposto ao outro, para quê? Para eu poder substituir pela notação de módulo.
Aí sim, cheguei nesse resultado. Eu vi que posso dizer também que a função inversa, eu posso escrever ela tanto na forma de cima com dois pedaços, sabe? A primeira parte e a segunda parte, ou eu posso escrever ela na fórmula de módulo. Então, quando ele diz no enunciado, eu posso escrever a função inversa como utilizando essa notação de módulo, também pode dar o mesmo resultado. Então, chegamos que o item 08 da questão 28 também está correto.